Está no ar mais uma estreia do Fala Professor. Muito obrigado por você estar aqui no horário nobre da televisão brasileira. Obrigado também àqueles que vão assistir o Fala Professor do canal Ricardo Santos Historiador depois que terminarmos essa entrevista, porque este vídeo ficará aí no ar à disposição de todos vocês. Nós entendemos que ele tem mais visibilidade depois que nós apresentamos, exatamente por causa desse horário nobre. Mas para você que está com a gente, hoje nós vamos entrevistar uma professora jovem que é muito segura, mas se emociona quando fala dos pais. Treme nas bases quando nós falamos em política. No entanto, não deixa de dar a sua resposta. Estamos nos referindo à professora Jéssica Mendes. E eu começo com uma pergunta tradicional. Professora Jéssica, você sempre quis ser professora? Sempre fui professora. Ser professora não foi assim a minha primeira escolha. Então, quando eu saí do colegial, eu fui fazer vestibular e não foi para pedagogia. Eu cheguei a cursar administração por 2 anos, mas no processo em que eu estava estudando, no momento que eu estava estudando, eu comecei a trabalhar numa escola. A princípio, eu quis trabalhar nessa escola para trabalhar em alguma parte administrativa, que tinha mais a ver com o meu curso, né? Então sua intenção não era ensinar? Não era. Apesar de, assim, essa coisa do ensinar sempre esteve presente. Assim, eu era adolescente, eu morava em Salvador, antes de vir morar em São Paulo. A gente mudou de cidade algumas vezes. E na época em que eu era adolescente, eu já dava aulas de reforço para as crianças do meu condomínio. Então, ajudava a fazer lição de casa, estudar para a prova. Eu também era estudante, cursava ali o ensino médio e ajudava as crianças mais novas, né? Então, sempre fez parte da minha vida. Sempre gostei de crianças, mas quando eu fui fazer vestibular, não era a minha primeira escolha. Eu nunca havia passado pela minha cabeça ser professora. E uma dessas possibilidades de trabalho foi uma escola, que a princípio eu pensei em trabalhar na parte administrativa, que tinha mais a ver com a minha área. Quando a dona da escola, a diretora, me chamou para conversar, ela falou assim, olha, para o que você estuda e para o que você procura, a gente não tem, mas a gente tem para auxiliar de classe. Eu falei, tá, mas o que auxiliar de classe faz? Auxiliar de classe ajuda a professora, ajuda as crianças são pequenas. E para mim tudo bem, era muito legal, porque era bem próximo à minha casa, então era confortável para ir e voltar. Falei, eu gosto de criança, preciso dessa minha primeira experiência, né, de trabalho, então eu aceito, eu topo, eu vou. Me diga uma coisa, esse nome Mendes vem de onde? Fala um pouquinho da sua família. Bom, meu sobrenome Mendes, ele é herança do meu pai, é o sobrenome dele. Meu pai é Rildo Mendes, e o Mendes, na verdade, ele é da minha avó paterna, né? Ambos são de Alagoas, já faleceram os dois, né? Tanto meu avô quanto minha avó. Os dois são de Alagoas, meu pai também, eu também sou de Alagoas. E eram pessoas maravilhosas, né, que nos ensinaram muito a respeito de várias coisas importantes. E eu herdei esse sobrenome por parte, né, do meu pai. Sua resposta está satisfeita. Deu para entender e ver como você se emociona. Você recebeu esse nome dos seus avós. É muito importante saber que o professor, que a professora, também é um ser humano. Às vezes, a gente pensa que o professor ou professora é uma máquina, só está ali para dar aula. Mas vou fazer uma outra pergunta. A pandemia. Como é que você passou pela pandemia? Foi um desafio grande, né? Bem grande.
profissional foi um desafio, porque a gente mudou totalmente. Eu diria que a educação ela tem 2 momentos, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. A gente teve que se readaptar, né, às novas formas de ensinar. Eu acho que teve ali também um aprendizado grande em relação à questão profissional. Eu acho que o fato de estar distante tornava a aula um pouco mais impessoal. E para aproximar, para ter esse momento de aproximar as crianças, no meu caso, que são crianças e têm um nível de concentração ainda menor, na época eu dava aula para o primeiro ano, então é uma época de alfabetização. Então eu alfabetizei pela internet, assim, à distância, né, pelo Zoom na época. Então foi um processo difícil, eu tive que aprender muito para trazer essa questão, né, de tornar a aula mais pessoal, mais interativa, prender a atenção da criança. E para tornar a aula mais dinâmica, eu precisei pesquisar e estudar outras coisas para incluir ali no momento da aula. Então isso foi bom, trouxe um crescimento, né? Mas, assim, com certeza a gente percebeu de forma, né, mais clara o quanto algumas crianças tinham e sentiam necessidades porque não tinham nenhum tipo de acompanhamento de um adulto, estava todo mundo se readaptando, né? Então, a casa se transformou num lugar onde fazia tudo. Dormia, comia, estudava, trabalhava, era tudo no mesmo ambiente, né? Agora me diga uma coisa, quando você não está dando aula, o que é que você faz? Qual é o seu hobby? Qual é a sua diversão? O professor tem isso também? Com certeza. Um deles é dormir. Descansar. Silêncio. Então, as pessoas que dormem bem têm uma boa saúde. Exatamente. Mas eu gosto muito de viajar. A gente tem o hábito, às vezes, de pegar a estrada, ir para uma cidadezinha próxima. Às vezes a gente faz uma comidinha e fica em casa conversando. Leitura, né? Alguns livros eu consigo parar para ler. Então, nos meus momentos livres, é mais de descanso e ficar com a família. Então, Jéssica, me diga outra coisa. Vamos entrar em outro assunto aqui. Você votou em quem? Isso foi um negócio... esse é um tema delicado, né? Dividiu famílias, né? Eu diria. Ainda bem que você falou no passado. Então, estou aguardando sua resposta. Uhum. Lembre-se, aqui a gente pergunta o que quiser e você responde se quiser. Uhum. Eu diria que nenhum dos candidatos foi a minha primeira opção. E eu também não concordo com nenhuma das ideologias, nem de esquerda nem de direita, como foi colocado, né, no governo Bolsonaro, e também aquilo que o Lula gostaria de implementar. Então eu diria que nenhum dos dois me representa. Muito bem. Agora, para você, houve fraudes nas eleições ou não? Não, para mim não houve fraude. Para mim, eu acho que a nossa eleição, o nosso processo de eleição é seguro e, assim como foi um processo legítimo há 4 anos atrás, quando o Bolsonaro foi eleito, agora também foi legítimo quando o Lula foi eleito. Então, eu acredito que é um sistema seguro. Você assiste novela? Não assisto novela. Você assiste filmes? Assisto alguns filmes,
Mas eu diria que o meu entretenimento maior atualmente seriam podcasts de entrevistas, Qual séries. livro você recomenda para aquelas pessoas que estão vendo a nossa entrevista, a sua entrevista aqui? Um livro que eu comecei a ler recentemente, foi inclusive meu presente de amigo secreto, é Os Sapiens, do Harari. É um livro bem legal, bem interessante e eu recomendo. Você gosta de esportes? Não, Você pratica algum esporte? Provavelmente não também. não é um hábito que eu tenho. Mas quando, né, me sinto disposta a fazer, faço caminhadas. Você já teve experiência com um programa do Estado chamado PEI? Não, Programa do Ensino Integral? não tive. Eu dei aula na Prefeitura de São Paulo. Na verdade, eu estagiei, né? Trabalhei como estagiária. Há muitos anos atrás havia um programa que era o Ler e Escrever. Então, a Prefeitura contratava estagiários para trabalhar em séries de alfabetização e auxiliar a professora, especialmente com aquelas crianças que tinham bastante dificuldade. Então, a experiência que eu tive foi na época em que eu estudava e trabalhava nessas séries de alfabetização. Ok, agora vamos para mais uma perguntinha. Você certamente já realizou algum sonho. Eu gostaria que você falasse para o seu público que sonho você já realizou e que sonho você ainda pretende realizar. E alguns sonhos. Acho que ter uma família é um sonho realizado, né? Ter uma família que me traz segurança, aconchego. Ter uma profissão e viver dessa minha profissão, né? Algumas viagens, conhecer alguns países. E eu tenho alguns ainda. Eu diria que a maternidade é um deles. Uau! Que sonho lindo! É um sonho impossível. Agora, olhando para o seu público, eu gostaria que você dissesse o que você acha da educação brasileira. Fala aí pra gente. Eu tenho a dizer. Um pouquinho sobre esse livro aqui para o pessoal. Pode ficar à vontade, Certo. por favor. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. Eu acho que a primeira coisa que deveria acontecer é cada um assumir a sua responsabilidade. Então, para a educação funcionar, é um trabalho em conjunto, né? A família precisa participar, a escola precisa, né? Os professores precisam participar, a comunidade precisa participar. Então, é um trabalho em conjunto e cada um precisa assumir essa responsabilidade. Eu acho que falta investimento. Eu acho que ser professor hoje, assim, eu, por exemplo, muitas vezes busco cursos, mestrado, por exemplo, para fazer, e é extremamente caro no mestrado em educação. Você precisa ter disponibilidade de tempo, e a gente vive numa realidade em que o professor precisa trabalhar 3 turnos para ter um salário ali compatível. Então, em que momento você vai estudar? Então, por aí você já vê que não há investimento nos profissionais. Então, falta esse investimento, falta levar a educação a sério, mostrar a importância e, de fato, fazer o negócio acontecer, né? Tipo, não é fingir que ensina e fingir que aprende. O que você tem a dizer sobre o ensino religioso na sala de aula? Fala aí pra gente. Olha,
Eu acho que é ambíguo, sabe? Porque eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho uma religião e trabalho numa instituição confessional. Eu vejo muitos benefícios, né, do ensino religioso na escola em que eu trabalho. Mas eu também entendo que quando a gente fala de ensino religioso, não é apenas sobre uma religião. Eu não posso apenas dizer que é a religião cristã que tem que ser ensinada nas escolas. Então, quando eu penso em ensino religioso, eu acredito que o democrático seria contemplar todas elas, né? Seja de matrizes africanas, seja cristã, enfim, todas elas. Então, por isso que eu acredito que devam existir instituições confessionais, porque daí você coloca seu filho para estudar naquilo que você acredita, sabendo que já é uma instituição confessional, e que as escolas públicas devam ser laicas, não deve ter ensino religioso. Porque senão, se for ter, deve contemplar todas as religiões, que seria o mais justo, né? Muito bem, Jéssica. Seu marido convida você para sair. Qual é o restaurante que você gosta de ir? Talvez não o restaurante, mas a comida que você gosta de comer, a comida que faz você sentir água na boca. Eu gosto muito de lanche, hamburguerias, essas coisas. E gosto muito de massa. Então eu diria que também comida italiana é algo que eu gosto bastante. Correndo aí a notícia sobre um jogador chamado Daniel Alves. E o que acontece com a celebridade mundial? Todo mundo fica sabendo, todo mundo dá uma opinião. O que você sabe sobre o caso e qual a sua opinião sobre isso? O que eu sei é que ele teve uma acusação muito grave, e eu acredito que ele deve pagar urgentemente pelo ato que ele cometeu, né? Muitas vezes, pessoas que estão em situações de poder, né, de importância, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, sempre para essas pessoas, muitos dão a dúvida, né? E questionam a vítima. Mas numa situação como essa, eu acho que a vítima nunca deve ser questionada e ele deve pagar pelos atos que ele cometeu, como qualquer pessoa que comete um crime, que o que ele cometeu foi um crime. Então, ele deve pagar urgentemente por esse crime que ele cometeu. Olha, eu acho que são duas pessoas, apesar de serem as mesmas pessoas, distintas em qual aspecto, né? No aspecto profissional, futebolístico, eu acredito que o que ele fez, poucas pessoas, né, no mundo fizeram, especialmente em uma época em que não havia tanto investimento, né? Não havia, por exemplo, nem mesmo investimentos em questões físicas mesmo, né? De fisioterapias e atividades, mas ele já tinha uma habilidade muito grande em relação ao futebol. Então, essa é uma questão. A questão pessoal é outra, mas eu acho muito complicado a gente julgar uma circunstância pelo todo, né? Eu acredito assim que as questões familiares que ele passou, de não reconhecer a filha e toda aquela confusão, eu acho lamentável. Eu acho que isso deve ter trazido com certeza para ele e para a família um sentimento muito ruim de um relacionamento inacabado, né? Então, assim, isso eu acho lamentável e todos perdem, né? Eu acredito sim na teoria. Eu acho que tem muito estudo e embasamento para elas serem como são. Não são perfeitas, né? A gente vive uma realidade na educação bem diferente do que seria o ideal. Mas eu acredito, uma teórica que eu gosto bastante, né? Uma mulher assim fantástica brasileira que faleceu recentemente é a Magda Soares. Magda Soares, ela é
era, né, mas continuará sendo referência em alfabetização. Eu diria que todos os estudos que ela fez em relação à educação e alfabetização me influenciaram demais na minha prática, né, no meu dia a dia. Então, eu acredito muito na teoria, eu acredito que tem um embasamento, eu acho que tem um estudo por trás. Eles dão sim um norte de como a gente deve fazer no nosso dia a dia, o nosso trabalho, né, de entender como funciona o processo de aprendizagem, que eu acho que é importante, que para cada criança é diferente, eu não aprendo da mesma forma que você. Então, ter essa concepção, ter essa ideia é muito importante. De novo, não são perfeitas, né? E também a nossa realidade é bem diferente, né, do que deveria ser, né, do ideal que deveria ser. Mas eu acredito que a teoria nos ajuda e reforça a nossa prática. Então, eu acredito sim. Agora, eu gostaria de ouvir uma mensagem sua para as pessoas que estão ouvindo e que você concluísse falando da importância desse canal. Muito bem. Primeiro, gostaria de falar que, com certeza, as pessoas que assistirem o canal vão aprender muito, porque o Ricardo é uma pessoa que eu admiro bastante. Sempre que a gente tem momentos, né, e oportunidade de conversar, eu aprendo alguma coisa com as considerações que ele faz. Então, não deixem de assistir este canal, porque com certeza vai trazer algum aprendizado para a sua vida. E a minha mensagem, já que estamos iniciando o ano, né, é que todos tenham um ano mais tranquilo, mais leve, que as pessoas possam ter trabalho, possam ter alimento, possam ter educação, segurança, né, que a gente tenha mais empatia com o outro, que a gente tenha mais paciência com o outro, que a gente já vive num mundo de muita turbulência, um mundo de muita violência. Então, se a gente fizer a nossa parte, transformar aquele pedacinho que a gente vive num lugar mais tranquilo, num lugar mais de paz, com certeza a gente vai não somente transformar a nossa vida, mas também a das pessoas que estão perto. Então, eu desejo, assim, que as pessoas não precisem correr tanto atrás do básico, que elas possam ter alimento, educação, saúde, emprego, né, trabalho, e que a gente possa ter um pouquinho mais de empatia, de amor ao próximo, né, uns com os outros, para nosso dia a dia ficar um pouco mais leve, mais tranquilo. E assim nós terminamos o nosso Fala Professor de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E a você, Jéssica, muito obrigado por partilhar com a gente coisas que fazia parte também da sua vida privada. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E até o próximo Fala Professor.